tarde a todos, boa tarde a todas, alunos e alunas, nessa tarde maravilhosa. Vamos começar nossa aula virtual, aquilo que foi prometido lá em sala de aula ontem. Hoje, exclusivamente, eu vou falar do capítulo 14. Capítulo 14, América Latina, Natureza. Então, América Latina, Natureza, nós vamos trazer, nesse capítulo nós vamos apresentar algumas, nós não vamos fazer aquela aula que nós costumamos fazer em sala de aula, vai ser aquele bate e volta hoje, tá ok? Só para a gente relembrar alguns dos aspectos mais importantes desse conteúdo, tá? Então, América Latina, natureza. Então, só lembrando que o território da América Latina, ela contém uma ampla diversidade de climas, de vegetações originais, de relevo. É um território que se estende desde a América do Norte até a América do Sul, passando pela América Central, América do Sul, lá no finalzinho ali do território do continente americano. Então nós temos uma ampla extensão de terras sobre as linhas latitudinais. Então começam a nossa explicação, a nossa abordagem aqui sobre o continente latino-americano, sobre o território latino-americano. Então, vamos lá. Falando aqui na página 5, falando de lembrando que nesse capítulo nós vamos abordar principalmente as nossas ciências co-irmãs, geologia, geomorfologia e também a biogeografia para ajudar no entendimento dessa ampla variedade de climas, de relevo, de vegetação, em que compõe a América Latina. Primeira parte, o que nós temos aqui? Nós temos as formações geológicas. O que é essas formações geológicas? Bom, falamos de formação geológica, como já foi falado lá em sala de aula. Formação geológica, ela fala da história, da formação do nosso planeta. Então, as formações geológicas, elas se derivam são três compartimentos, né? São três tipos: os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Então, são essas estruturas, grandes estruturas, em que vamos dizer, que estão sobressaindo os relevos. Sobre essas estruturas que estão os nossos relevos e se destacam aí nessas estruturas também os nossos variações de climas sobre essas estruturas. Primeiro, vamos começar, como eu fiz em sala de aula, do mais antigo para o mais, vamos dizer, o mais recente, mas não no tempo recente. O que eu falei para vocês nos primeiros dias desse capítulo, na semana em que eu iniciei o capítulo. Então nós temos a formação recente, uma formação mais antiga que vai trazer a história do planeta Terra. Só lembrando o seguinte, lembrando que existe um tempo cronológico, tempo histórico, tempo cronológico, que é o tempo do tempo humano, contado a partir do aparecimento dos primeiros hominídeos, e o tempo geológico. Então, dentro desse tempo geológico se destacam essas grandes estruturas que estão presentes no continente, na América Latina. Então, vamos falar
dos mais antigos. Então, dentre os mais antigos, que conta bilhões de anos, são os escudos cristalinos. Eles são formações em que datam a casa dos bilhões de anos e vai ser composto principalmente por rochas magmáticas, rochas metamórficas, e essa formação geológica datada do período pré-cambriano, do Éons, em que se destacam nesse período, é o período de bilhões de anos, é que se formaram os escudos cristalinos. Lembrando o seguinte, que os escudos cristalinos, eles contêm principalmente minerais metálicos, como ferro, ouro, manganês, a prata, o cobre, a bauxita e o estânio. Então, essas são as formações mais antigas. Bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas vão aparecer um pouco no tempo geológico. Elas são intermediárias entre os dobramentos modernos e os escudos cristalinos. Elas aparecem aí no Éon chamado de Fanerozoico, onde apareceu mais recente os hominídeos e onde vão se formar as cordilheiras, como a exemplo a Cordilheira dos Andes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, as bacias sedimentares, elas formam, conceituando um pouco bacia sedimentar, elas se formam pelo acúmulo de sedimentos. E basicamente existe bacia sedimentar, não existe uma bacia sedimentar sem a existência dos escudos cristalinos. É lógico que uma bacia sedimentar é uma formação de um determinado estrutura que já foi desgastada. Então nós temos aí o mais antigo, entre intermediário, escudo cristalino, bacias sedimentares, e agora o mais recente, os dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? São formados principalmente por rochas expostas à atividade tectônica intensa. Então, é a partir do movimento das placas tectônicas que vai formar as cadeias de montanhas. E o grande exemplo de montanhas que tem esse processo é a Cordilheira dos Andes. Ok? Então vamos lá mais adiante. Vamos detalhar um pouco essas estruturas e que vão estar presentes principalmente nos nossos relevos. Então vamos lá, na página número 6, vamos falar da página 6, falando de cada detalhamento dessas formações. Então, vamos observar no mapa ainda o mapa da página número 5, em que está destacado no mapa estrutura geológica e aspecto físico da América Latina. Então nós temos coberturas sedimentares, regiões vulcânicas, onde tem uma grande movimentação vulcânica, e também nós temos aí os escudos cristalinos e também os dobramentos modernos. São as estruturas geológicas presentes na América Latina. E a partir dessa estruturas geológicas, nós vamos ter alguns tipos de relevos presentes nesse grande território latino-americano. A exemplo, vamos fazer o seguinte, começando lá, seguindo o contexto do nosso livro, página número 6, vamos falar de dobramentos modernos. Então, os dobramentos modernos, o que são eles? Onde estão localizados esses dobramentos modernos? Página número 6. Essas áreas são características por intensa atividade
sísmica e vulcânica. E no caso da Cordilheira dos Andes, que é o grande exemplo aí de dobramentos modernos na área da América Latina, ela se formou, essa grande cordilheira que chega a quase, tem lugares, tem picos que chegam a quase 7.000 metros de altura. Ela se formou do encontro das duas placas tectônicas. Então nós temos aí encontro de placas tectônicas. Nesse caso nós podemos falar que é o movimento das placas tectônicas, que no caso nós temos três tipos de movimento: convergente, divergentes e transformantes. E no caso da Cordilheira dos Andes, formado pelo movimento convergente entre a placa Nazca e a placa sul-americana. Lembrando que a placa Nazca, por ser mais densa, ela vai fazer com que eleve-se a placa tectônica sul-americana. A placa Nazca vai em direção às profundidades, grandes profundidades, segue uma outra direção, e a placa tectônica sul-americana ela se ergue formando a Cordilheira dos Andes. Então, nesse ponto entre placas tectônicas, existe grandes movimentos tectônicos, abalos sísmicos, em que podemos dizer que são intensa atividade sísmica, propício a tsunamis, terremotos, nessa área, encontro de placas tectônicas. Norte-oeste, onde encontram-se as Cordilheiras dos Andes. Lá também na parte oeste, mas já no território mexicano também ainda é composto principalmente por planaltos, grandes planaltos, inclusive a cidade do México está em altitude de cerca de 2.000 e poucos metros de altura, representando ainda um pouco das cadeias rochosas americanas. Então, só que no território mexicano ele vai receber o nome de Serra Madre Oriental, o Planalto Mexicano e também a Serra Madre Ocidental, fazendo parte desse compósito, essa composição de dobramentos modernos. Então, na parte leste, na parte oeste, nós estamos falando na parte do Oceano Pacífico, e na parte leste, em direção ao Oceano Atlântico, nós temos a representação das formações geológicas antigas, são os escudos cristalinos. Nesse caso aqui, podemos citar Planalto Brasileiro, nós podemos citar Agulhas Negras, é um pico que ocorre no Brasil, o Pico da Bandeira, que faz parte desse imenso formação geológicas. Então, nesse caso, são formações antigas na parte oeste, exemplo do Planalto Brasileiro. Também nós temos a Planalto das Guianas. Na parte central, destacam-se as bacias e depressões. Há exemplo na parte central desse imenso território sul-americano, nós temos a depressão do Chaco, a planície do Pantanal, também os Pampas, que são relevos que estão presentes na parte central do território latino-americano. Então vamos falar um pouco de climas, formações vegetais e da América Latina. Vamos lá. Então, falando de climas, falando aqui um pouco do texto,
Ao conhecer os tipos de clima da América Latina, a sua distribuição compreende-se melhor alguns aspectos da organização do espaço da vida econômica de diferentes países que compõem a América Latina. Então, os tipos de climas variam no território latino-americano, só lembrando o seguinte, em relação à questão de clima, vale ressaltar que a América Latina se destaca pela sua posição entre os trópicos, as linhas dos trópicos, ela se estende entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, onde que vai aparecer uma grande diversidade de climas nesse grande território. Lembrando que os tipos de climas que aparecem na América Latina é o clima desértico, clima equatorial, clima frio de montanha, mediterrâneo, semiárido, subtropical, temperado e tropical. Ok? Então, falando do clima tropical, o clima tropical o clima, vamos falar primeiro do clima equatorial. O clima equatorial ele está basicamente ligado à linha do Equador, e vai receber essa denominação por causa, exclusivamente, vamos dizer assim, por causa da linha do Equador. O que é esse clima equatorial? O clima equatorial ele se destaca por ser muito quente, apresenta uma variação de tempo muito quente, chuvoso o ano todo. O clima tropical, verões chuvosos, invernos muito seco. Aí tem o clima tropical úmido, ou litorâneo, que aparece mais nessa parte litorânea da América Latina. Inverno e invernos menos seco nessa grande área que se estende o clima tropical. Na página, vamos seguindo na página número 10, onde que se destacam o Mar do Caribe. O Mar do Caribe tem uma variação de calor e umidade do clima local, em que vai se destacar principalmente formações de furacão. Isso falando nessa área da América Central. Na América do Sul, também sistema de formação de furacões que afetam algumas áreas da América do Sul. Ao sul do Trópico de Capricórnio, bem no finalzinho da página número 10, no Brasil, Uruguai e Argentina, ocorrem os tipos de clima subtropical. Na página número 11, destaquem aí no livro de vocês, no caderno de vocês, essa página número 11. Primeiro, o que a gente tem aqui trazendo uma relação entre a imagem e o texto. Nós temos aí uma imagem que representa deserto. E o deserto mais seco do mundo é o deserto, no caso do Atacama, considerado mais seco do mundo. A corrente marítima fria do Pacífico, corrente de Humboldt, ele que ganha a costa do Chile e Peru, dificulta a evaporação, e isso impede a formação de chuvas. Também na parte das Cordilheiras dos Andes se destacam o tipo de clima frio de montanha. Então, queridos, anotem aí essas duas ocorrências aí na página número 11. Então, prosseguindo,
eu quero que vocês façam uma breve leitura, a página número 12, Deserto do Atacama, o lugar mais seco do mundo aqui, esse para ir além, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse deserto do Atacama. O deserto do Atacama está situado no norte do Chile e tem uma área que chega a 1/3 da Itália. É um imenso território, certo? A partir da página número 13, vamos falar das formações vegetais originais. Então, o que nós temos na página número 13? Temos primeiro o mapa, que se destaca aqui na página número 13, trazendo o contexto dos tipos de formações no território latino-americano. Primeiro, vamos falar das florestas equatoriais e tropicais, ou tropicais e equatoriais, lembrando que esse nome ele vai em encontro com as duas linhas Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer está ao norte do continente, na parte do hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então nós temos nessa zona aí, chamada de zona climática tropical, a presença tanto de clima equatorial, clima tropical, também a presença de vegetações que vão receber esse nome. Clima, vegetações tropicais e equatorial. Isso basicamente no centro, em que se estende a linha do Equador e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Lembrando que a vegetação tropical ou equatorial, ela se estende Brasil, ela se estende Suriname, Guiana, uma parte da Venezuela, Colômbia, Peru, a Bolívia. Essas são as vegetações do tipo equatorial. As vegetações do tipo tropical, elas vão se estender pelo Brasil, Paraguai, também vão se estender México, os países da América Central e outros países dentro desse imenso território. Então nós temos aqui, no caso da floresta tropical, toda a América Latina, predominante na América Latina, nós temos a floresta tropical. A vegetação mediterrânea, deixa eu só passar aqui para a gente seguir adiante no livro, página 14. Nós temos aqui 4 imagens da página 14 e página 15. Página 14, nós temos savanas, florestas tropicais e equatoriais, as savanas, as pradarias e também as vegetações de deserto. São 4 biomas, 4 tipos de florestas que se destacam na América Latina. Savanas, na página 14, elas ocorrem na área de clima tropical semiúmida, ou seja, aquela parte que não é tão quente, não tão fria, destacando-se mais na parte centro-oeste do país, no caso do Brasil. São as regiões, as savanas ocorrem no centro-oeste, na região do estado de Tocantins, já na parte, entrando no Piauí, já chegando ao Nordeste brasileiro. Essas savanas vão receber o nome de Caatinga, e nessa parte central do território brasileiro vai receber o nome de Cerrado. Nós falamos das savanas. Lá na Venezuela, essa mesma formação vai receber o nome de Llanos. Então nós temos aí algumas características dessas vegetações que ocorrem na parte, principalmente da América do Sul. Pradarias também na América do Sul, nós temos duas características
de pradarias e estepes. As pradarias são formações rasteiras. Vamos lá, anotem aí essas informações. Pradarias são formações rasteiras que ocorrem em áreas de clima caracterizado por verões quentes e inverno muito frio. Então essas são algumas características dessas pradarias. Elas vão ocorrer, estepes e pradarias, lá no sul do país, na Argentina, no Brasil. Ela vai receber o nome de pampas. Encontra-se na região sul do Brasil, onde recebe o nome de pampa e se estende pelo território da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Por serem áreas planas e cobertas com gramíneas, e as pradarias favorecem o desenvolvimento da agropecuária. Então a imagem representa aí uma vegetação de xerófilas, né? São cactos, em que basicamente elas estão presentes, esse tipo de vegetação nas áreas de deserto. Nas áreas de clima desértico e frio de montanha, devido ao rigor do clima, a vegetação é mais escassa. Então nós temos os tipos de vegetação que ocorre aí no continente ou na América, na porção da América Latina. Ok, pessoal?